Olá, uma boa tarde e um bom ano de 2015. Desde 1968 que se celebra hoje o Dia Mundial da Paz. Serve este dia 1 de janeiro para promover uma adesão a caminhos conjuntos de promoção do homem. Sem pretensões religiosas, quis o Papa Paulo VI propor uma celebração convocando todos os homens num projeto comum pela paz. Este ano, o Papa Francisco propõe uma reflexão em torno da escravidão e do tráfico de pessoas humanas numa mensagem denominada Já não escravos, mas irmãos. Este documento vai ser analisado no programa Eclésia com a presença do Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, Pedro Vaz Pato. Muito boa tarde, obrigada por estar na nossa presença. O Papa Francisco aponta a necessidade de se combater a indiferença. Este é um dos males que as sociedades ocidentais estão a criar? Sim, antes de mais agradeço e retribuo os votos de bom ano para si e para todos os que trabalham com a Eclésia. Sim, o Papa já várias vezes falou da questão da indiferença, da globalização da indiferença, mas mais do que criticar, denunciar, ele aponta uma alternativa, que é a globalização da fraternidade. E a mensagem, podemos entrar também na questão do seu tema, do título e o tema principal, que é a questão da escravatura. Podemos pensar porquê falar da escravatura, um fenómeno, aparentemente é um fenómeno do passado, já há mais de 100 anos foi abolida a escravatura, e não é assim. Infelizmente, eu recordo-me que uma vez falei com um colega juiz brasileiro do norte do Brasil, portanto, juiz do Tribunal de Trabalho, que me dizia que tinha muitos casos de trabalho escravo, hoje, não é? E também em Portugal já houve condenações por escravatura. Mais do que propriamente a escravatura em sentido estrito, a mensagem fala do tráfico de pessoas, que é um fenómeno muito difundido, portanto, podemos dizer, no âmbito da criminalidade organizada, das mais difundidas e também uma fonte de receitas enorme. E o tráfico de pessoas, aquilo que caracteriza o tráfico de pessoas é o facto de se aproximar da escravatura. Portanto, são situações de quase escravatura, podemos dizer, em que as pessoas as vítimas são limitadas fortemente na sua liberdade. Em relação ao tráfico de pessoas para a exploração laboral, para a exploração sexual, a situação da prostituição é talvez mais frequente, mas não único, portanto também são esses dois talvez os casos mais frequentes, ou para a exploração da prostituição ou a exploração laboral. Mas há outros, a exploração de crianças para serem utilizadas na prática de crimes, para serem utilizadas na mendicidade, para tráfico de órgãos, para adoções clandestinas, portanto, que não são verdadeiras adoções, mas, portanto, tudo o que está em comum a todas estas situações, que se serve de denominador comum a estas situações, é o facto da pessoa ser coisificada, quer dizer, a pessoa é tratada como um objeto. O Papa fala mesmo numa rejeição da humanidade do outro. É isso, portanto, considerar o outro como pessoa significa considerá-lo como um fim em si mesmo. E quando a pessoa é instrumentalizada, é reduzida a objeto, estamos perante esta instrumentalização e é aqui que está a raiz da escravatura. E a mensagem parte de uma passagem da Carta de São Paulo a Filemon, em que se aborda precisamente esta questão. Como é que os primeiros cristãos, num contexto, numa sociedade em que a escravatura era legalizada, institucionalizada, como é que eles enfrentam esta situação. E podemos dizer que na mensagem cristã está aquela semente que viria a revolucionar e fazer com que a escravatura viesse a ser abolida. É verdade que não foi logo, não é? Temos que o reconhecer, porque neste aspecto, como se calhar em muitos outros, nós ainda não descobrimos tudo aquilo que significa, que são as implicações, o que é levar às últimas consequências a mensagem cristã. Mas podemos dizer que estava aí também esta Carta de São Paulo, é significativa a esse respeito, quer dizer, ao viver o cristianismo, portanto, os primeiros cristãos consideravam-se irmãos entre si. E mesmo que, do ponto de vista jurídico, naquela altura, uns fossem livres e outros fossem escravos, de facto, ao viver o cristianismo, portanto, era outro o relacionamento entre as pessoas, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Portanto, é esta mensagem que foi revolucionária naquele tempo, mas hoje, de certa maneira, também é revolucionária, porque talvez
não seja frequente esta situação de instrumentalizar o outro a este ponto, de o tornar escravo, ou tornar vítima de tráfico de pessoas, mas mais ou menos, de uma forma mais ou menos acentuada, muitas vezes temos, porque no fundo é uma consequência do pecado que todos nós temos influência, se não nos deixarmos também libertar, portanto, pela mensagem de Jesus. Esta situação, portanto, é frequente e, portanto, voltando à questão central, não é? Portanto, a indiferença e a globalização da indiferença e a reação à globalização da indiferença na globalização da fraternidade, portanto, reside aqui esta mensagem, não é? Na mudança do olhar em relação ao outro, portanto, encarar o outro já não como coisa, já não sequer como rival, mas como irmão, não é? Portanto, é a fraternidade, portanto, é esta a mensagem, é este o apelo do Papa. O Dr. Pedro Vaz Pato referiu há pouco que a escravatura e a pobreza acabam por ter uma tradição imemoriável na nossa história e por isso são considerados fenómenos normais. São de facto normais? No plano de Deus não são, não é? Portanto, Deus criou-nos como irmãos, filhos do mesmo Pai, e, portanto, nos desígnios de Deus não são normais e, portanto, não nos podemos resignar a eles, não é? Portanto, às vezes, concretamente, esta questão... Bom, podemos falar do tráfico, podemos falar da pobreza, são duas formas de violação dos direitos humanos, não é? Portanto, em relação concretamente ao tráfico de pessoas, já que é o tema da mensagem do Papa, devemos ver que, bom, não é um fenómeno só de outros países, também em Portugal nós sabemos que há redes de tráfico de pessoas, quer que têm Portugal como destino, quer portanto, que daqui partem para outros países, portanto, que as vítimas são de origem portuguesa, isso acontece. Perante esta situação, o que é que podemos fazer? E o Papa dá indicações muito concretas, não só para as organizações internacionais, para os políticos, para as pessoas que podem ter uma responsabilidade no combate a estes fenómenos, fala também das empresas, porque muitas vezes, portanto, estas redes de exploração laboral podem estar relacionar-se com empresas que atuam legalmente e, portanto, o desafio, a exigência é de estar atento a ver se realmente determinados objetos, determinados bens de consumo, e aqui também os consumidores podem ser responsáveis, determinados bens de consumo não poderão ser fruto de exploração laboral. E isso, por vezes, acontece, portanto, campanhas que são apelos o Papa diz nesta mensagem, o ato de consumir também é um ato ético, portanto, temos que ter esta responsabilidade de saber até que ponto é que com este nosso ato não estaremos a alimentar, eventualmente, uma forma de exploração desse tipo. Outro caso que há pouco falei, portanto, a questão da prostituição, nós sabemos que há anúncios de prostituição em jornais e muitas vezes podemos dizer que por detrás poderão estar redes de tráfico e vítimas de tráfico. Portanto, se calhar uma forma de denunciar isto é até, eventualmente, não colaborar recusando a compra de jornais que alimentam este tipo de negócio, não é? Porque temos de pensar, portanto, esta questão da prostituição também, muitas vezes há a ideia de que há uma prostituição benigna e uma prostituição, uma questão que está ligada ao tráfico de pessoas e outra que não, que é uma opção voluntária. Ora, não é assim, não é? Portanto, todos os estudos indicam que há sempre, não vou dizer que todos os casos de prostituição se devem enquadrar no tráfico de pessoas, mas a fronteira é muito ténue, portanto, às vezes é só uma diferença de grau e, portanto, há sempre uma coisificação do outro. E, portanto, acho que também não encararmos este fenómeno da prostituição como algo que, lá está, também se diz, a profissão mais velha do mundo, portanto, que sempre acompanhou a história da humanidade, sempre há de acompanhar. Não é assim, portanto, não temos de ter esta designação nem em relação a este fenómeno da prostituição, nem em relação à pobreza, portanto, é outro aspecto que
também muitas vezes as pessoas podem pensar, bom, sempre houve, há de existir sempre. Não, se nós quisermos, se nós de facto cruzarmos os braços, será assim, mas não é isso a que somos chamados como cristãos. O Papa Francisco volta a colocar o dedo na ferida, dizendo que este sistema económico escraviza. Quando ele elenca as diferentes formas de escravatura, diz também que os contratos de trabalho são uma forma de escravatura quando estes concorrem para a legalidade e a presença de uma pessoa num país. O Papa indica alguns fenómenos do sistema económico que podem favorecer e que favorecem efetivamente o tráfico de pessoas, portanto, porque estas vítimas não surgem assim por acaso, não é? Portanto, há subjacente ao tráfico de pessoas este princípio, não é, de tratar o outro como coisa, e depois há condições concretas que favorecem o recrutamento das vítimas. A falta de oportunidades de trabalho, a pobreza extrema, portanto, são situações de facto de pobreza extrema, falta de oportunidades de trabalho, falta de acesso à cultura, etc. A questão portanto, também da imigração, portanto, muitas vezes, bom, aqui é bom distinguir, portanto, nem sempre os imigrantes são vítimas de tráfico de pessoas, portanto, há também aquilo que se chamou auxílio ilegal à imigração, que pode, de facto, também envolver alguma exploração sem significar o tráfico de pessoas. Agora, o que me parece, a forma como eu interpreto, é esta: se, de facto, a pessoa está condicionada, portanto, se pode perder a autorização de residência, se perder o trabalho, de facto isto, se não estivermos atentos, se não houver uma fiscalização grave, pode favorecer a exploração. Não é? Porque a pessoa pode sujeitar-se a trabalhar em qualquer condições, porque se não o fizer, pode ser expulsa. Não é? Portanto, é este perigo que existe e é isto que se deve estar atento em relação a esta questão. Eu não me parece que daí decorra necessariamente que o regime da autorização de residência não deva depender ou seja diferente daquele que... Agora, se é assim, portanto, se depende a autorização de residência de um contrato de trabalho, é preciso ver que esse contrato de trabalho tem de obedecer aos requisitos normais dos contratos de trabalho, portanto, garantias dos direitos do trabalhador, em relação ao estrangeiro, como em relação aos nacionais. Pergunto-lhe se numa sociedade que esteja a sair de uma situação de recessão económica, encontramos um quadro mais favorável para que estas situações de escravatura aconteçam. De facto, pode acontecer que, num contexto de desemprego generalizado, as pessoas, há um grande perigo, que é mais vale trabalhar, seja em condições for, do que não trabalhar, não é? Mais vale ter emprego, seja em condições for, do que não ter. E, portanto, temos de evitar isso, que isso aconteça, não é? Portanto, que há de facto, determinadas condições mínimas em relação às quais nunca se pode transigir. Porque quando está em causa a dignidade da pessoa, portanto, lá está, não podemos falar em trabalho humano, mas falamos em escravatura ou em exploração, e portanto, a ocorrência do desemprego às vezes e é um risco grave que pode suceder, e parece que sucede, tem sucedido, não estou assim tão informado com isso, mas de facto temos de estar atentos a isso. A denúncia é um papel que a Comissão Nacional de Justiça e Paz deve prosseguir? É, sem dúvida, portanto, é essa a sua missão. Tem feito assim a Comissão Nacional de Justiça e Paz, eu já pertenço há alguns anos, com vários presidentes, à Comissão Nacional de Justiça e Paz. Agora foi-me atribuído este papel, esta missão de presidir a próxima Comissão Nacional de Justiça e Paz, portanto, que começa agora o seu mandato, agora neste ano de 2015, e o desafio é esse, portanto, estar atento àquilo que se passa à nossa volta, concretamente à atualidade nacional portuguesa, à realidade portuguesa, mas sempre também numa perspectiva universal, não é? Portanto, a justiça e a paz têm sempre esta dimensão universal e, portanto, também, além da atualidade portuguesa, temos de estar atentos ao que se passa no mundo e fazê-lo à luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja. Portanto, ter esta reflexão crítica sobre o que se passa, apontar também caminhos, não denunciar, mas também apontar caminhos para que estes fenómenos de violação dos direitos humanos, de violação da dignidade da pessoa, não
sejam enfrentados e sejam superados. A sociedade portuguesa atravessa um contexto que alguns referem ser de pós-crise. Perguntava-lhe que caminhos gostaria a Comissão Nacional de Justiça e Paz de propor, propondo também a doutrina social da Igreja e os seus valores para que aquilo que passamos não volte a acontecer. Há um desafio que é o que nos lança o Papa Francisco, da exortação apostólica Evangelii Gaudium, e não só, mas tem sido, enfim, uma constante das suas mensagens, o desafio da inclusão social dos pobres, não é? Portanto, este é, desde logo, um aspecto que ele tem posto em relevo. Portanto, tem esta mensagem também está relacionada com isso, é um desafio para a sociedade portuguesa que continua a ter pobres, não é? E a pobreza que se acentuou também em função e em resultado da crise que atravessamos. Portanto, o que eu acho que o desafio é não encarar estas como se tudo dependesse de uma questão técnica e como se o crescimento económico, a eventual retoma económica, que não sabemos até que ponto virá e em que ritmo será, etc., mas não entraria por aí, mas o que é essencial é não pensar que depois as coisas vêm todas por acréscimo, não é? Porque o crescimento em si mesmo não garante necessariamente a justiça. E isso também o Papa salienta na Evangelii Gaudium, que o crescimento é importante, mas não basta. Portanto, é necessário estar atento a que este crescimento se dê de acordo com critérios de justiça, com critérios éticos de distribuição equitativa dos frutos desse crescimento. Numa conferência recentemente promovida pela Comissão Nacional de Justiça e Paz em dezembro último, com o tema Dimensão Social da Evangelização no Mundo de Hoje, o Cardeal Maradiaga, convidado para este encontro, presidente da Caritas Internacional, ele dizia que a opção preferencial pelos pobres hoje implica uma mudança no sistema económico. Dizia ele também que a pergunta última que a todos será colocada é se deste de comer a quem tem fome. Pergunto-lhe, este é um desafio para os Estados, para os agentes políticos, também para os agentes económicos? Sim, porque tem uma responsabilidade, é uma responsabilidade de todos, não é? Todos nós temos esta responsabilidade. Não, quer dizer, há aqui dois riscos que temos que evitar. Um de pensar que são os políticos que são responsáveis e, portanto, eu posso ter a minha vida como se não tivesse responsabilidade nenhuma. Portanto, este desafio, tive fome e deste-me comer, é para cada um de nós. Portanto, cada um de nós pode fazer alguma coisa para, digamos, à sua escala, combater a pobreza, mas também não podemos pensar que são apenas as pessoas individualmente que o podem fazer através de ações de solidariedade pontuais, portanto, porque para enfrentar as causas estruturais da pobreza, isso também o Papa Francisco tem salientado muito e voltou a salientar o Cardeal Maradiaga, não bastam estas ações isoladas, é necessário ir à raiz, ir às causas estruturais da pobreza para que o fenómeno não continue indefinidamente, não é? Portanto, não seja apenas remediado assim de uma forma superficial ou temporária. E, portanto, são estas duas, digamos, estas duas responsabilidades, nem a responsabilidade dos políticos, dos Estados exclui a responsabilidade individual, nem o facto de nós apontarmos à responsabilidade de cada um significa que ignoremos aquilo que depende de uma ação de âmbito mais vasto, de âmbito político. Caminhamos para o final do nosso tempo, mas não queria deixar de lhe pedir que se referisse à revisão da lei do aborto, porque poderá ser um tema em cima da mesa ao longo do ano de 2015. Queria lhe perguntar precisamente sobre o compromisso que a Comissão Nacional de Justiça e Paz assume nesta área da ética e das ciências da vida, ao provocar também a reflexão que a sociedade portuguesa deve encetar nesta matéria. Pois, eu não posso ainda falar em nome da Comissão de Justiça e Paz, porque há uma equipa que se forma e, portanto, o nosso trabalho é colegial, mas posso dizer aquilo que penso, não é? Portanto, acho que estes apelos a que o Papa os apelos que o Papa tem feito no sentido da inclusão dos pobres não tem tudo a ver com a questão do aborto, porque, como disse uma vez Madre Teresa de Calcutá, a criança não nascida é o mais pobre dos pobres, não é? E, portanto, também o Papa, quando fala da cultura do descartável,
um dos exemplos, e portanto a rejeição da cultura do descartável, um dos exemplos que aponta é precisamente das crianças, dos nascituros, portanto, que em Portugal, como mesmo muitos países, não têm uma proteção adequada. Portanto, podemos ver que também aqui, naquilo que é o mais elementar dos direitos, é-lhes negado o direito à vida e, portanto, não podemos esquecer isso. Portanto, estas questões estão todas ligadas. Nem devemos pensar só no aborto, nem devemos pensar apenas nos pobres, excluindo as crianças não nascidas. Portanto, a doutrina social da Igreja é um todo unitário e coerente e acho que deve ser esse o critério que deve orientar a ação da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Obrigada, Dr. Vaz Pato, por, na companhia da Eclésia, ter olhado para esta mensagem, para este primeiro dia do ano, Dia Mundial da Paz. Muito obrigada, um bom ano 2015 para si. Muito obrigado. Quisemos então olhar este primeiro dia do ano, o Dia Mundial da Paz, à luz da mensagem que o Papa Francisco escreveu para hoje. Uma mensagem denominada Já não escravos, mas irmãos. Toda a equipa da Eclésia lhe deseja um excelente ano de 2015. Até amanhã, se Deus quiser.